100 filmes do cinema em casa. DC Cabe. Eis as histórias de um grupo de taxistas e de uma decadente companhia de táxis, de que Harold é proprietário. Albert chega à cidade com os sonhos de começar a sua própria empresa de táxis, mas precisa convencer os funcionários de Harold de que eles precisam fazer algo por si próprios. Só quando Albert é raptado é que os taxistas são forçados a decidir se são ou não fiéis a Albert e à sua causa. A volta da montanha enfeitiçada. Os irmãos Tony e Tina vieram do espaço e têm uma curiosa energia capaz de ajudar muitas pessoas. Foi em uma situação de ajudar a pessoas em perigo que Tony acaba caindo em uma seringa que tinha um líquido que hipnotizava as pessoas. E foi assim que o pequeno Tony foi raptado. Desesperada com o sumiço do irmão Tina, pede ajuda a um grupo de garotos que se intitulam uma gangue. A ajuda desses garotos mais os poderes telepáticos de Tina serão a bússola para reencontrar Tony e salvá-lo das garras de um inescrupuloso cientista. Thunder, um homem chamado Trovão. De volta à sua cidade natal, o índio Thunder descobre que o velho cemitério indígena do seu povo está sendo violado para a construção de um shopping center. Ele tenta deter a obra pelas vias legais, apresentando um acordo firmado que garante a posse daquelas terras, mas é espancado pela polícia e banido da cidade. Sua vingança deixará um rastro de destruição. Em busca da razão. Mulher se casa, mas o marido é morto na saída da igreja. Ela então resolve pesquisar a vida do ex e descobre seu envolvimento com gangsters de Nova York. Gotcha, uma arma do barulho. O jovem estudante Jonathan viaja a Paris e acaba seduzido por uma misteriosa mulher chamada Sasha, e acaba envolvido em uma perigosa trama de espionagem na Alemanha Oriental. Visitante das Estrelas. Na tentativa de fugir de inimigos mortais, uma alienígena acaba se escondendo na Terra, onde conhece um jovem mecânico, que a ajuda a voltar para casa e libertar o seu povo. A Princesa e o Gnomo. Magia e suspense formam o enredo desta fantástica fábula infantil. Na floresta, perto do castelo do reino, morava um moleiro e sua linda filha que sonhavam um dia encontrar um príncipe encantado. O moleiro, orgulhoso da beleza de sua filha, espalha pelo reino a mentira de que a jovem poderia transformar tudo que tocasse em ouro. A mentira chega aos ouvidos do rei e da rainha, eles exigem que ela prove sua magia. Para tirá-la da encrenca surge um gnomo que faz um estranho trato com ela. A garotinha que caiu do céu. Nos anos 30, um contador e apostador de cavalos vê sua vida mudar ao aceitar uma menina como garantia para uma aposta. Uma escola muito especial para mulheres. Cherryvale Academy é uma escola para moças que fica ao lado da academia masculina Peebles. Christine e Betsy namoram dois jovens, Dee e Bubba. Jordan é a garota mais popular de Cherryvale. Inconformada e morrendo de ciúmes do namoro de Jim e Chris, ela planeja separá-los a qualquer custo. O belo casal. Mas a escola para garotas é virada de cabeça para baixo pelas aulas de educação sexual e pela pesquisa de campo realizada com o auxílio dos garotos do colégio vizinho. Triângulo perigoso. Publicitário pensa ter tirado a sorte grande quando conquista uma estonteante mulher. Acabam na cama dela e por pouco não são flagrados por seu rico e ciumento marido que, após descobrir o nome do amante, planeja uma elaborada vingança. Férias ardentes. 4 garotos norte-americanos decidem trabalhar em um hotel mexicano pensando somente em diversão e sexo. Contudo, os planos não dão muito certo, principalmente com a chegada da família de um dos rapazes. Dragões em dose dupla. 2 bebês gêmeos são separados no berço. Um deles vira maestro e o outro mecânico. A confusão está formada quando o destino leva os dois a se encontrarem num hotel em Hong Kong. Meu herói é um robô. Dono de loja de antiguidades que tem como hobby construir bugigangas eletrônicas cria robô, que o ajuda a driblar a falência. Com Goldger por perto, sua vida, e a de sua família, nunca mais será a mesma. O fantasma da ópera. Uma cantora de ópera em início de carreira se vê transportada para Londres na época vitoriana e aos braços de um maestro solitário e desfigurado, determinado a transformá-la em uma estrela.
Christine, a cantora Garganta de Ouro, consegue atingir o sucesso através dos arranjos de seu protetor. Até que ela descobre que ele tem cometido vários assassinatos obscuros e inexplicáveis em sua honra, e que ele não vai parar até completar sua grande obra-prima, de sangue. Uma cidade em pânico. Durante 72 horas, bombeiros combatem grande incêndio em Oakland, Estados Unidos. Metal Beast. Experiência utilizando pele metálica em agente da CIA morto cria monstro indestrutível que sai fora de controle, espalhando terror. Lembre-se de que eu te amo. A vida de um adolescente dá uma guinada quando descobre ter sido sequestrado ainda bebê e adotado em seguida pelos que ele considerava ser seus verdadeiros pais. Hambúrguer, o filme. Russell Crowe é um estudante que foi expulso de várias escolas devido ao seu comportamento, e por isso ele corre o risco de não ter mais a ajuda dos pais para concluir seus estudos. E ele vê na Universidade Buster Burger sua última chance. A Mulher da Califórnia. Publicitário encontra uma mulher das cavernas nas redondezas de Hollywood. Depois de devidamente descongelada, a mulher tem que se adaptar aos usos e costumes da civilização, com as devidas confusões. Precisa-se de crianças. Para evitar o perigo do desemprego, casal do Arizona simula a adoção de 2 crianças. Mas o contato com os pequenos é tão bom que, tempos depois, passam a querer adotá-los. Um orfanato do barulho. Um grupo unido de órfãos e sua figura paterna, Max, tentam impedir que sua casa seja fechada. Ajudando-os a sair estão uma mãe solteira e o mordomo idoso da mansão da tia de Max, onde ele cresceu. Um pai fujão. Jack Charles muda sua vida para sempre quando o destino o faz reencontrar os filhos que abandonou. Relutante no princípio, Jack retorna a seu papel de pai e acaba gostando deste desafio. Mas quando as autoridades tentam levar as crianças de volta ao orfanato, ele é forçado a fugir em uma longa travessia pelo país. Piratas das Galáxias. Em um mundo sem água, um tirano controla as reservas do planeta, enviando para o espaço imensos blocos congelados. Para resgatar a única esperança de vida, habitantes do planeta buscam a ajuda de piratas espaciais. Minha vida por meus filhos. No outono de 1952, Lucille dá à luz a seu 10º filho. Pouco depois o médico a informa que era portadora de um tumor, que rapidamente se evolui então. Lucille, num gesto de amor materno, resolve procurar boas famílias para adotar seus filhos e que concordassem em mantê-los em contato, uns com os outros. Lucille parte para a ação, entrega o bebê para uma família sob o choro de todos os irmãos. Estava iniciada a série de tristes partidas. Aposta mortal. Ângelo Iscala, um jogador profissional que dedica sua vida à vitória de uma luta, e a ganhar dinheiro suficiente para libertar a sua noiva Isabela da figura de rico da Arábia, o homem que controla o mundo das lutas em Sin City, Las Vegas. Perdendo uma aposta, a qual é impossibilitado de cobrir, Ângelo é obrigado a enfrentar uma luta, o mais violento lutador do ranking, tendo somente direito a uma escolha, ganhar a vida fora da cidade, e obter novamente sua mulher e o alto respeito. O portão. Garotos descobrem, no quintal de casa, um buraco, de onde foi retirada uma árvore, que pode ser uma passagem para o inferno. Coração de trovão. Ray Levoy, um agente do FBI de ascendência indígena, é escalado para investigar um assassinato em uma reserva Sioux. As evidências apontam para William Davis, um ativista radical, mas pouco a pouco Levoy monta as peças de um quebra-cabeças que mostra que o governo pode estar prestes a condenar um homem inocente. Pintou sujeira. Tite e Tiongui são 2 fracassados contratados por Habib e Sliman para dirigir uma limusine até Las Vegas, sem saber que o carro tem $5 milhões escondidos no assento da frente. No caminho, encontrando muitas dificuldades, os 2 vendem o carro peça por peça, incluindo os bancos. Por isso, começam a ser perseguidos por Sliman e Habib, férias radicais. 2 garotos homônimos, um branco e rico e outro negro e pobre têm suas férias trocadas e passam por grandes confusões. Intenção de matar.
Mulher e seu parceiro perito em artes marciais combatem gangue de traficantes de puro sangue. Alicia, uma diretora de elenco, abandona seu trabalho em Nova York e vai até a Alemanha para investigar o que ocasionou a morte de seu filho Mark, mas acaba desvendando mais do que esperava. Sua persistência revela detalhes perturbadores que a levam a descobrir algumas memórias pessoais sombrias. O Jardim dos Esquecidos. Mulher volta para a casa dos pais depois de ficar viúva. Eles não sabem que ela tem 4 filhos, por isso ela esconde as crianças num porão. Curtição na neve. Grupo de adolescentes descobre que o dono da estação de esqui em que estão hospedados está trapaceando para tirar dinheiro dos visitantes. Loucuras na autoescola. Instrutor de autoescola num colégio tem de enfrentar turma de bagunceiros estudantes, ensinando-os a dirigir, sob a ameaça de perder o emprego e a sanidade mental. Rota suicida. O sonho de todo policial é resolver o grande caso. Para Ben Shockley não podia ser diferente. Porém, seu sonho desmorona quando ele é designado a trazer de Las Vegas uma testemunha desclassificada para um julgamento que não vai dar em nada. Ela é Gosmely, uma prostituta bonita e extremamente teimosa que está sendo caçada pelos bandidos que ela delatou. Realmente, Shockley está com um grande problema. Mas ele tem que cumprir sua missão a qualquer custo. Extraterrestres existem. Mary Jordan foi abduzida e fecundada por seres extraterrestres. Para impedir o nascimento de um bebê alien, integrantes de uma organização secreta do governo matam a moça. Mas sua irmã, Lisa, parte em busca de vingança quando descobre que também está grávida de um bebê extraterrestre. A ira dos anjos. Jennifer Parker realiza seu sonho ao ingressar na equipe do promotor distrital de Manhattan, em Nova York. Sua carreira, no entanto, dura exatamente 4 horas, tempo que leva para cair em uma cilada, durante o primeiro julgamento do qual participa. Acusada de suborno, vê seus projetos irem por água abaixo, além do risco de ter a carteira de advogada cassada. Jennifer pode passar o resto de seus dias na cadeia. Assim começa a história de uma jovem bonita e inteligente dos homens que influenciam sua vida, entre eles o íntegro Adam, destinado a ser um líder de seu país, e Michael, um anjo das trevas que procura espalhar suas asas de terror sobre tudo e todos. Considerada por muitos como a mais extraordinária criação de Sidney Sheldon. Fronteira da violência. Charlie Smith é um policial que vai morar na fronteira dos Estados Unidos com o México, porque sua mulher tem uma amiga por lá. Querendo satisfazer todos os gostos da esposa, Charlie acaba se endividando, o que faz com que ele entre em um perigoso esquema, para faturar um dinheiro a mais e, assim, poder continuar a fazer suas vontades. As 1000 armas de Hollister. Trapaceados pelo próprio comparsa, Aki Hollister, o melhor gatilho do Oeste, e seu irmão Tom são vítimas de uma emboscada. Zack consegue fugir e espera o momento certo de se vingar. Show! 2 corações, uma só batida. John Travolta estrela no papel de Cabe, um forasteiro de passado sombrio que se torna professor de música em um reformatório de menores no interior do Texas, neste cenário cheio de romance e rock, durante a década de 50. James Walters e Heather Graham incendeiam a tela como Jesse Tucker, o novo garoto rebelde, e Sarah Benedict, com quem ele tem inesperadamente uma relação de amor e ódio. Contratado pelo pai dela, Eugene, que dirige a escola, para preparar os garotos para um concerto de 4 de julho, Cabe fica desolado com a falta de talento do grupo, mas vê uma luz ao fim do túnel. Ele apresenta aos garotos o ritmo recém-nascido chamado rock and roll. Os rapazes logo se interessam pelo novo estilo selvagem de música, porém, ela é extremamente proibida. Cerco suicida. Repórter criminal investiga a série de assassinatos brutais que podem colocar a sua vida em jogo. Horizonte perdido. Durante uma tempestade, um avião cai em algum lugar do Himalaia. Em busca de ajuda, os sobreviventes acabam encontrando um mundo estranho e maravilhoso chamado Shangri-La, onde existe a eterna juventude e a felicidade plena. Bandit, brincando com a sorte. Tio Cyrus,
Um velhinho divertido, morre e deixa para Angel, sua última namorada, um parque de diversões. Porém, corruptos funcionários da localidade aparecem para cobrar indevidamente impostos atrasados. Bandit, único familiar do falecido, assume o parque e coordena a mudança, enquanto a polícia corre pelas estradas tentando alcançá-lo. A recruta Benjamin. Uma garota judia mimada se casa com um homem de seus sonhos, mas fica viúva na lua de mel. Enquanto tenta superar a tristeza, ela se alista por engano no exército e tem de enfrentar o duro treinamento imposto por seus superiores, mas acaba se apaixonando por um charmoso e mulherengo médico francês. Uma família quase perfeita. Um adolescente e sua irmã mais nova são ajudados por um amigo para produzirem uma fita de vídeo caseira comemorando os 18 anos de casamento de seus pais. Entretanto, quando entregam o presente, eles ficam sabendo que os pais vão se separar. Eles decidem então prendê-los no porão da casa até reconsiderarem a ideia, sendo ajudados por amigos e colegas, que sequestram seus pais e os colocam no mesmo porão, na tentativa de fazê-los reavaliarem as suas vidas. Porém, os acontecimentos começam a fugir do controle. Preparado para matar. Sem mandato judicial, 2 curiosos policiais e uma jornalista invadem ilha onde inescrupuloso cientista dirige estranhas experiências. Perdidos e sozinhos, terão que enfrentar os seguranças da ilha e descobrir o que está acontecendo, ou tentarem fugir. Um novo homem. O publicitário Bill é divorciado e vive na correria para dar conta dos compromissos. Quando fica desempregado, Bill aceita trabalhar numa escola do exército como professor de 8 recrutas que parecem não ter mais jeito. Rebelde e irritado com a sua situação, ele resolve ensinar-lhes Shakespeare. A convivência com os alunos, e suas comoventes histórias, no entanto, faz nascer uma relação de amizade e confiança entre eles, e também um novo homem. Spooner. Harry Spooner é um presidiário que usa suas habilidades como falsificador para escapar da prisão, assumindo a identidade de um treinador de futebol de uma universidade local. Com o tempo, ele acaba cativando seus alunos, tornando-se cada dia mais difícil tanto continuar sustentando a mentira, assim como não se deixar envolver emocionalmente por tal situação. Um noivo por acaso. Alex, uma jovem mimada, tem mais um de seus namorados desaprovado pelo pai e por isso fazem um trato. O próximo candidato seria automaticamente aprovado. Então, ela apresenta Carlos, um falso mexicano que saiu dos Estados Unidos para tentar a sorte na Austrália, muito atrapalhado, que representa o papel de noivo problema para forçar a família de Alex permitir seu casamento com Bruce, o último a ser reprovado. Meu querido demônio. Um músico de rua cai sem graça com a sobrinha de uma bruxa e então ela joga um feitiço no rapaz. Sempre que ele ficar sexualmente excitado, vira um monstro. Voo 243, pouso de emergência. Baseado em fatos reais, o filme mostra um avião que perde uma boa parte de sua fuselagem durante o voo e é forçado a realizar um pouso de emergência. Cheetah. A família de Ted, que mora em Los Angeles, viaja para o Quênia, conhecido como o berço da humanidade. Fascinados com a beleza natural, Ted e sua irmã Suzy querem explorar tudo, ter contato com os animais, e isso se torna possível quando conhecem o garotinho Morogo. Numa das expedições do trio conhecem um filhote de cheetah, por quem são capazes de fazer tudo para defendê-lo de caçadores inescrupulosos. A Hora do Terror. Um grupo de jovens se juntam no Dia das Bruxas para roubar um antigo baú, na intenção de reviver os mortos. O que eles não sabiam é que estavam liberando criaturas malignas dispostas a destruírem tudo. Agora a cidade está cheia de mortos que estão dispostos a celebrar o Dia das Bruxas de uma forma bem diferente. Loucuras de verão. Os amigos Benji, Yude e Bob, após destruírem um carro, precisam de dinheiro para consertar ele. Então eles arrumam um emprego em um hotel de praia, mas em vez de trabalhar, eles só querem saber de garotas, sexo e diversão. 7º filme da franquia Esquimó Lemon. Os Guerreiros do Universo. Uma adaptação do livro The High Crusade, de Paul Anderson, publicado em 1960, uma aventura de ficção cômica no estilo Monty Python,
conta a história de um bando de guerreiros dos tempos das cruzadas que encontram uma nave alienígena. Armados com o objetivo de conquistar a Terra Santa, os ingênuos guerreiros saem em uma grande cruzada, mas, ao invés de em Jerusalém, acabam parando em um planeta alienígena. Um outro panaca, filho adotivo de uma família de negros do interior, vai assistir ao casamento da amiga em Los Angeles. Embora seja exímio jogador de cartas, cai na rede de um vigarista espertalhão. Sequência de Kupanaca de 1979. Interzone. Humanos lutam contra mutantes em um mundo pós-holocausto. Operação Condor, um kickboxer muito louco. Agente do governo é enviado à Europa e ao norte da África, para recuperar tesouro escondido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele e suas 3 auxiliares terão que enfrentar bandidos mercenários e cumprir a missão. Loucademia de Pilotos. No ano de 1961, um grupo de jovens se alistam na Guarda Nacional na tentativa de escapar do Vietnã. Eles basicamente não fazem nada no suposto fim de semana até receberem visita do exército e acabar com a farra de todos. O hábito não faz o monge. Ao saber que seu monastério pode fechar por dificuldades financeiras, um monge inocente decide levantar fundos para salvar seu lar. Ele vai parar em Hollywood, onde conhece uma prostituta e um pastor de TV que prometem ajudá-lo. Anjos no ataque. Depois da morte do pai, menino de 11 anos pede ajuda a alguns anjos, para que o seu time da escola vença o campeonato. Pânico no shopping. Uma chuva torrencial causa a ruptura de uma represa. A água invade uma área da cidade, onde está localizado o shopping. Ali, 6 pessoas vão lutar para sobreviver à fúria da água. Surpresa de Xangai. Em 1938, quando Xangai é ocupada pelos japoneses, o traficante Walter Faraday é morto pela polícia ao tentar deixar a cidade com 500 kg de ópio. Um ano depois, a missionária americana Gloria Tatlock chega a Xangai à procura deste ópio, com o objetivo de usá-lo para aliviar a dor de soldados feridos na guerra. Oferecendo uma passagem de volta aos Estados Unidos como pagamento, ela consegue a ajuda de Glendon Vase, um rude e esperto comerciante, e juntos enfrentam os perigos da caçada, já que outros grupos também estão de olho no ópio desaparecido. Jake Speed. Maureen Winston é sequestrada. Enquanto a família reza para que a menina retorne bem, o pai decide chamar o herói chamado Jake Speed para encontrar Maureen. Porém, Jake é apenas o personagem de um programa de TV. Surpreendentemente, Jake Speed deixa um bilhete para Margaret, a irmã de Maureen. Com a ajuda do sócio dele, Desmond Floyd, eles descobrem quem sequestrou Maureen e precisam viajar até um país africano, onde está acontecendo uma guerra civil para resgatá-la. O flautista mágico. Um jovem e astuto flautista tenta livrar a cidade de Amelin de uma praga de ratos. Adivinhe quem vem para jantar. Em São Francisco, Matt Drayton e Christina Drayton, um conceituado casal, se choca ao saber que Joy Drayton, sua filha, está noiva de John Prentice, um negro. A partir de então dão início a uma tentativa de encontrar algo desabonador no pretendente, mas só descobrem qualidades morais e profissionais acima da média. Presa mortal. Nesta estranha mistura do clássico jogo mais perigoso com todos os clones de Rambo lançados nos anos 80, um grupo de mercenários treina em sua base secreta, numa selva a alguns quilômetros de Los Angeles, perseguindo e matando civis sequestrados nas ruas da cidade, supostamente para que os soldados aprendam táticas de combate e assassinato. Mas os mercenários logo terão um osso duro pela frente. O próximo civil que eles sequestram para servir de isca é ninguém menos que Mike Denton, uma verdadeira máquina de matar que foi treinado pelo próprio comandante dos mercenários no Vietnã, e que tem habilidades praticamente sobrenaturais de combate e sobrevivência. Basta dizer que ele consegue ficar completamente invisível na selva apenas amarrando 2 galhos de árvore nos ombros, ou ainda atravessar o tórax de um sujeito com um mísero e frágil graveto. Negócios com mulher nunca mais. Uma bem-sucedida empresária do ramo de perfumes descobre um dia que seu contador roubou todo o seu dinheiro e foi para a América do Sul.
A única coisa que lhe restou foi ser dona do contrato de um lutador de boxe que não gosta de lutar. Mesmo assim, é tudo que ela tem e precisa transformá-lo em um sucesso para poder se reerguer. Doido para brigar, louco para amar. Philo é um caminhoneiro briguento, que está acompanhado por um orangotango que ele ganhou em uma aposta. Eles começam a cruzar o sudoeste dos Estados Unidos para tentar encontrar uma cantora country, por quem Philo ficou apaixonado. O rei dos kickboxers. Na Tailândia, cineastas inescrupulosos unidos a traficantes de drogas, estimulam lutadores a participarem de filmes proibidos prometendo glória e dinheiro, enquanto as câmeras registram as mortes reais e violentas. Jake Donahoe, policial de Nova York, entra em um mundo sórdido e mortal para destruir a organização e vingar a morte de seu irmão. Férias frustradas. Família planeja longa viagem pelos Estados Unidos, cujo destino é um parque de diversões, mas nada corre como havia sido previsto. Tempo de despertar. Bronx, 1969. Malcolm Sayer é um neurologista que conseguiu emprego em um hospital psiquiátrico. Lá ele encontra vários pacientes que aparentemente estão catatônicos, mas Sayer sente que eles estão só adormecidos e que se forem medicados da maneira certa poderão ser despertados. Assim pesquisa bem o assunto e chega à conclusão de que a L-Dopa, uma nova droga que já estava sendo usada para pacientes com o mal de Parkinson, deve ser o medicamento ideal para este caso. No entanto, ao levar o assunto para o diretor, ele autoriza que apenas um paciente seja submetido ao tratamento. A espada e os bárbaros. Um mercenário com uma espada de 3 lâminas redescobre o perigoso futuro de sua herança real quando é recrutado para ajudar uma princesa a frustrar os desígnios de um tirano brutal e um poderoso feiticeiro na conquista de uma terra. O jogo da vida. Jeffrey é um rapaz pobre e ambicioso que vai trabalhar num clube de praia. Lá, sob a influência de um ricaço viciado em jogo, sua vontade de enriquecer aumenta. Até que a vida lhe apresenta um dilema: o dinheiro ou a felicidade. A invasão das aranhas gigantes. Em uma pequena cidade do estado de Wisconsin, uma estranha luz flamejante risca o espaço e cai em uma fazenda. No dia seguinte, várias vacas são encontradas mortas. Perto delas pedaços de rochas que na verdade contêm pequenas aranhas que tornam-se seres monstruosos com 15 metros de comprimento e passam a matar pessoas. Comando suburbano. Shep Ramsey é um herói interestelar. Quando sua nave é destruída após uma briga, ele vai ao planeta Terra para consertá-la. Ele tenta se adaptar à vida terrestre, mas não consegue ver coisas erradas acontecendo na humanidade. Durante sua estadia na Terra, o herói é acolhido por uma adorável família suburbana, recrutas da pesada. Quando John Winger perde seu apartamento, sua namorada e seu emprego, tudo em um único dia, ele faz o que qualquer norte-americano faria: se alista no exército, levando de arrasto o amigo Russell. Eles imaginam que terão vida fácil, com casa e comida de graça, mas logo serão transformados pelo rigor da rotina militar. O ataque das formigas gigantes. Durante a construção de um grandioso hotel que também será um cassino, operários acabam acidentalmente libertando milhares de formigas assassinas. Famintas por carne humana, elas iniciam uma sucessão de mortes na região, e não será nada fácil para as autoridades resolverem o problema. Um caso espacial. No futuro, instituições mentais estão localizadas em planetas distantes. Um desses planetas é o ponto central para uma invasão da Terra por alienígenas parecidos com roedores. Depende de um grupo de pacientes mentais intrépidos frustrar seus planos malignos. Ladrão que rouba ladrão. Homem e namorada assaltam um banco onde ele instalou o alarme do cofre. De posse do dinheiro, começam a ser perseguidos por bandidos profissionais. Pelotão vampiro. Alemanha, Segunda Guerra Mundial. David Holland, um jovem soldado americano, é salvo por um estranho misterioso. Vietnã, 1968. 25 anos depois, Holland, agora correspondente de um jornal americano, estranhamente reencontra o mesmo soldado que o salvou, fisicamente inalterado. Nicarágua, 1991. Cobrindo um conflito, Holland descobre numa foto da Guerra Civil Americana
que 4 soldados ainda estão combatendo em guerras pelo mundo afora. Sua descoberta o coloca em estado de choque. O pelotão é na verdade formado por um grupo de vampiros imortais que se aproveitam dos conflitos para saciar sua sede de sangue. A Quadrilha da Mão. 5 jovens perdidos são enviados para os Everglades, onde um veterano de guerra tenta reformá-los usando táticas de sobrevivência. Suas novas habilidades e determinação são testadas quando um traficante de drogas de Miami os mira por tentarem limpar o bairro. Bem-vinda aos 18. 3 jovens adolescentes procurando por aventuras e diversão, conseguem empregos em um rancho do interior. Um sábado muito agitado. O filme narra as loucuras de uma noite de sábado de vários personagens diferentes que acabam tendo suas vidas ligadas. O visitante noturno. Um homem chamado Salem escapa do manicômio onde está preso por assassinato. Condenado injustamente, tendo alegado haver matado durante um surto de insanidade, não se cansa de assombrar e lembrar sua irmã e o marido de que eles são os culpados do assassinato atribuído a ele. Fibra de campeão. Rico Ramírez é um porto-riquenho do sul do Bronx, que encontra fama e fortuna como um boxeador dos médios. Mas ele logo descobre que não é tão bom quanto pensa quando ele perde de vista seus objetivos. Primeiro, envolver-se romanticamente com a sua atraente publicista e depois ter de se provar no ringue depois de saber que a sua maior vitória foi fraudada pelos seus promotores obscuros e ligados à máfia. O doce sabor de um sorriso. O relacionamento entre uma atriz alcoólatra que está tentando parar de beber e a sua filha adolescente. A Floresta das Esmeraldas. O engenheiro norte-americano Bill Markham está no Brasil com a família, trabalhando na construção de uma grande hidrelétrica na floresta amazônica. A obra exige a devastação de áreas verdes, expulsando as comunidades da região. Uma tribo indígena conhecida como Pessoas Invisíveis sequestra Tommy, filho de Bill com apenas 7 anos de idade. Passam-se 10 anos e o engenheiro não desistiu de procurar pela criança, que, por sua vez, vive com a tribo e adotou seu idioma e seus costumes. Amargo amor. Na volta da lua de mel, marido e mulher descobrem que são irmãos. Amor sem fim. Jovem casal se apaixona perdidamente, mas David tem 17 anos e J.D., 15, então às vezes fica difícil extravasar este amor. Assim tem relações dentro da casa dela. Quem primeiro descobre o que está acontecendo é Anne, a mãe de Jade, que aceita muito bem esta situação. Porém este romance não é aceito por Hugh, o pai de Jade. Um dia a situação explode e Hugh diz para Jade que ela não poderá receber o namorado. Então David, de maneira obsessiva, cria um plano para ficar nas boas graças da família dela, mas os resultados são dramáticos. Os 3 supertiras. Com baixas taxas de condenação, força-tarefa policial contra furtos corre o risco de ser fechada. Para evitar isso, policiais ocupam a loja de penhores onde os ladrões vendem suas mercadorias e gravam quando eles contam onde as conseguem. O gladiador das ruas. Psicopata dirigindo um sinistro carro negro provoca acidentes pelas ruas de Los Angeles, matando motoristas. Quando seu irmão se transforma numa das vítimas do maníaco, Mecânico Pacífico transforma sua picape numa arma de guerra blindada para patrulhar as ruas da cidade e defendê-las de motoristas imprudentes. Silêncio do coração. Um adolescente problemático, Skip tem notas que estão caindo. Ele também está interessado em Andrea, uma garota bonita que se recusa a sair com ele. Acreditando que ninguém o entende, Skip dirige seu carro de um penhasco, caindo para a morte. Enquanto seus pais não conseguem lidar com seu suicídio e chamam isso de acidente, o amigo próximo de Skip, Ken, sabe que sua morte foi intencional e luta com a culpa que sente por não ter feito algo para dissuadi-lo. Semana do barulho. Everett e seus amigos festeiros embarcam numa viagem noturna rumo às praias da Flórida para uma semana de diversão, sol e lindas mulheres de biquíni. Muita confusão ocorre quando 2 namoradas ciumentas resolvem aparecer de surpresa para acabar com a festa dos rapazes, além de uma professora psicopata que está caçando Everett por causa de pendências disciplinares. Arthur, o milionário sedutor.
Milionário bêbado está à beira da ruína e arma um casamento de conveniência. É quando encontra o amor de sua vida, uma aspirante atriz, que trabalha como garçonete. Ele então decide casar-se com a ricaça e manter um caso extraconjugal com a outra. Castelos de Gelo. Patinadora adolescente é descoberta por famosa treinadora, que transforma a garota em uma campeã mundial. No auge da fama, ela sofre um acidente que a deixa cega, tendo de recomeçar do zero, com a ajuda do namorado. Excalibur, a espada do poder. Depois de o feiticeiro Merlin lhe entregar uma espada poderosa, chamada Excalibur, o Tur a enterra em uma pedra antes de morrer, dizendo que quem conseguisse tirá-la dali seria o próximo rei da Inglaterra. Muitos anos mais tarde, é Arthur que consegue fazê-lo. Guiado pelo próprio Merlin e com a ajuda Lancelot e os Cavaleiros da Távola Redonda, o novo rei terá de lidar com a meia-irmã, Morgana, uma bruxa. Rebelião espacial. Um piloto é a única salvação da equipe de uma nave espacial que sofre com a rebelião de uma parte dos membros que planeja vender os outros para a escravidão. Keuma. Ao final da Guerra Civil Americana, um pistoleiro mestiço, cansado de fazer da morte um meio de vida, retorna para aquilo que um dia costumava ser seu lar. Seu nome é Keuma. Porém, agora sua cidade natal está totalmente destruída pela peste sob o comando de um homem chamado Capitão Caldwell. Seus meio-irmãos Bot, Sam e Lenny trabalham para o capitão e Keuma se vê sozinho contra todos eles. Agora ele está preso no meio de uma batalha selvagem entre inocentes colonos, bandidos sádicos e seus meio-irmãos. Em uma terra de ninguém, o grito de um homem ecoa clamando por justiça, a qualquer custo, um preço que será pago a balas. Esquadrão do Futuro. Em um futuro próximo, a criminalidade na América alcança níveis intoleráveis, levando o governo a privatizar a segurança pública. Empresas de vigilância como a COPS prosperam e colocam na folha de pagamento qualquer cidadão que esteja disposto a se arriscar como caça-prêmios. Neste cenário, John Tucker é o melhor caçador de recompensas de Chicago. Hábil e corajoso, Tucker é auxiliado por um gênio tecnológico que criou para ele uma luva mecânica avançada que lhe concede força ampliada e dispara laser. Marion Sims, uma repórter famosa, denuncia na TV que Jason Adams, diretor-presidente da COPS, estaria ligado ao crime organizado. Então, Adams forja acusações falsas contra Marion e coloca a cabeça da jornalista a prêmio. Tucker é o primeiro a alcançar a moça, mas se recusa a matá-la a sangue frio, preferindo entregar os criminosos que não resistem à justiça. Contrariado, Adams coloca a COPS atrás de Tucker. Leal apenas aos seus princípios, Tucker enfrentará um verdadeiro exército de assassinos.